Toda esta tradição de cultuar os mortos tem origem no paganismo. Samhain, Halloween. Infelizmente as pessoas preferem acreditar mais em tradições humanas do que procurar estudar a Bíblia para verificar o que ela realmente diz a respeito do assunto. O Evangelho sempre foi uma pedra de tropeço para muitos, justamente porque a Bíblia vai contra o que muitos pensam e se acostumaram a acreditar. Antes mesmo de o Dia de Finados ser introduzido com o sincretismo religioso, o culto aos mortos já existia no mundo pagão. Esta comemoração foi copiada dos cultos pagãos dos celtas, gauleses. Gauleses eram povos celtas que habitavam a região da Gália. E está relacionada ao festival de Samhain. A palavra Samhain significa fim de verão. Este era o festival em que se comemora a passagem do ano dos celtas e marca o fim do ano velho e o começo do ano novo. Samhain também é chamado de Senhor da Morte e Príncipe das Trevas. Nessa data os celtas ofereciam sacrifícios para libertar os espíritos que eram aprisionados por Samhain. O Samhain usava um calendário lunar, onde os celtas dividiram o ano em duas estações, os meses escuros do inverno e os meses ensolarados do verão. Na lua cheia mais próxima de 1 de novembro, ou seja, no dia 31 de outubro, os celtas celebravam a festa de Samhain, que significa fim do verão. Nesta época acreditava-se que no Samhain abria a porta entre o mundo humano e o sobrenatural, e os espíritos, tanto bons quanto maus, vagavam pela terra. Para entender melhor este tema sugiro a leitura do texto de Halloween. Purgatório. Bíblia não diz em uma linha sequer nada referente à existência de um lugar intermediário chamado purgatório, entre céu e inferno. Neste ponto a Bíblia é bem específica em dizer que após a morte só existe dois destinos: ou sua alma vai para o céu ou vai para o inferno. Não há base, em nenhum trecho das Sagradas Escrituras, dizendo que existe o purgatório. Como se pode ver, a doutrina do purgatório elimina a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Se o purgatório existisse, então por que Jesus precisaria morrer por nossos pecados? A Bíblia nos diz que o que Jesus fez é definitivo. A Bíblia é clara ao afirmar que após a morte só resta o juízo de Deus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Mateus 25:32, alertando para o fato de toda e qualquer decisão por Cristo deve ser tomada em vida. Não há base bíblica para se orar, rezar ou se penitenciar, fazer sacrifícios pelos mortos. Não existe nenhum exemplo na Bíblia de intercessão de algum servo de Deus, estando no nosso mundo, em favor de alguém que morreu, como as missas pelos mortos. O que vemos é um mandamento de Jesus para anunciar o Evangelho para os vivos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. É interessante notar que o Dia de Todos os Santos e a Festa dos Espíritos era celebrada pelos celtas em 1 de novembro e no próprio Dia de Finados, o 2 de novembro. Posteriormente, a Igreja Católica Romana tomou a data para a celebração do Dia de Todas as Almas, absorvendo a crendice dos pagãos. Esta data é intimamente ligada à comemoração do Dia de Finados. Pela Bíblia aprendemos que os mortos não se comunicam com os vivos. Por que vocês vão consultar feiticeiros e médiuns para saber o futuro? Eles falam, resmungam, mas não dizem nada. Por acaso precisamos receber mensagens de espíritos? Por acaso os mortos podem revelar o futuro aos vivos? Isaías 8:19, o feriado do Dia de Finados, no qual as pessoas rezam a fim de ajudar as almas no purgatório a obter a bem-aventurança celestial, teve sua data fixada em 2 de novembro durante o século XI pelos monges de Cluny, na França. O fundador da comemoração foi Santo Odilon, o qual a introduziu em todos os mosteiros de sua administração, em Roma o dia 2 de novembro para ficar perto da comemoração de todos os santos. Neste dia, a Igreja especialmente autoriza cada sacerdote a celebrar 3 missas especiais pelos fiéis defuntos, sendo mais pra frente autorizada esta prática por toda a Igreja Católica. O Dia de Todos os Santos foi criado pela Igreja Católica Romana e comemorado no dia 1 de novembro em honra dos mortos, mas foi o abade beneditiano Odílio que modificou e substituiu o Dia de Finados, que seria um dia reservado às orações pelas almas no purgatório, que não existe. Porque não acreditamos nos livros apócrifos. Apócrifos são livros que não constam na Bíblia evangélica, pois estes livros não foram considerados como inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Quando Roma bateu o martelo decisivamente para a doutrina do purgatório, a Igreja Católica passou a usar como reverência a este dia o livro apócrifo de Macabeus.
E no livro apócrifo de 2 Macabeus que se baseia o culto aos mortos, promovido por Roma em todo o mês de novembro. Os católicos romanos alegam que Judas realizou o sacrifício pelos mortos no livro de Macabeus, 2 Macabeus 12, 46. Neste trecho de Macabeus Bíblia Católica está escrito assim: é um pensamento santo e salutar, bom para a saúde, rezar pelos defuntos para que sejam perdoados de seus pecados. 2 Marcos 12, 46. Mas não podemos de forma alguma tomar este livro como sendo parte das escrituras sagradas. O autor de Macabeus, no final do livro, alega que sua escrita está imperfeita por algum erro que possa ter cometido. Veja, finalizarei aqui a minha narração. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era este meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. 2 Macabeus 15, 38. Entendemos que um livro inspirado por Deus não existe imperfeição. Portanto, um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus jamais seria imperfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Devemos ter cuidado com doutrinas impostas por homens. Tradições humanas que mudam os ensinamentos de Deus são vistos de forma vã, ou seja, sem utilidade para Deus. Assim, por meio da sua regra feita pelos homens, vocês anulam a ordem direta de Deus. Seus hipócritas! Bem que Isaías profetizou acerca de vocês: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mateus 15, 6 a 9. Os nomes dos mortos eram escritos em rolos que eram lidos nos mosteiros e igrejas e assim são lembrados nas missas, como ocorre ainda hoje em toda a Igreja Católica Romana. Essa tradição deu origem às necrologias, documenta o livro onde são relacionados os mortos. Ponha fim aos mitos e fábulas deles, e a ideia que eles têm de valorizar genealogias gerando questões de discussões em vez de ajudarem o povo a aceitar o plano de Deus, que é pela fé. 4. Genealogia é o ato de registrar os nomes de pessoas. Não permitam que outros lhes estraguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e superficiais baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Col. 2, 8. A prática de adoração a deuses ou santos é uma abominação para Deus. Humanos errantes, homenagear ou celebrar os mortos fazem parte da idolatria. Ou seja, o dia de todos os santos, Halloween e o dia de finados são celebrações contra os ensinamentos bíblicos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11, 15. Deus abençoe a todos.